Queria dizer, a igreja é de vocês, a casa é de vocês, fiquem à vontade, mas que você pudesse estender a mão para cá, vamos orar sobre a vida deles, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar, Senhor, sobre o pastor Marcelo, sobre a pastora Vivian, que a tua graça, a tua sabedoria e a tua unção seja sobre eles, Pai. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber, Pai, da unção, Deus, desse ministério que o Senhor tem dado a eles, Pai, e nós temos a convicção de que grandes milagres, grandes testemunhos nós viveremos aqui em Florianópolis, através desse treinamento, Pai, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode se sentar, deixa só o pastor Márcio fez uma, difícil chamar o meu cunhado de pastor Márcio, né? E quando ele me chama de pastor Marcelo, eu fico mais constrangido ainda, porque, deixa eu só contar uma curiosidade para você. Quem agilizou esse casamento e ajustou esse casamento do Márcio e da Laís fui eu. Eu fui o precursor dessa união, né? Eu não vou falar que a Laís não gostava do Márcio, não, para não expor ele aqui, não, mas não gostava. E eu que fui lá, falei, não, é o homem de Deus, você tem que casar com ele, relaciona com ele lá. Ela trabalhava numa imobiliária. Eu fui lá almoçar com a Laís na época para poder falar para ela. Falei, não perde não, partido bom, casa com ele. Então, aí casados hoje, né? E também fazer a propaganda, o Márcio fez só a propaganda da minha esposa, do Ministério Infantil, das nossas células, mas hoje, lá no prédio da nossa igreja, nós somos 72 células de jovens e adolescentes no prédio. Então, somos mais de 550 jovens e somos 92 células de adultos no nosso prédio hoje, que é o total entre adultos e jovens, tirando as crianças, nós chegamos a 1.920 pessoas somente no nosso prédio, hoje lá na cidade de Diadema, onde nós estamos, que é o grande ABC, onde nós temos o prédio da nossa igreja e acompanhamos, aí dá mais ou menos, aí eu não sei agora te falar o relatório disso, mas passamos de 2.500 pessoas na supervisão das igrejas, na qual eu e minha esposa nós supervisionamos, né? Então, há alguns anos atrás, o ministério na qual hoje eu sou pastor, sou supervisor ali naquela região, mas tudo começou no Ministério Infantil. Tudo. A primeira célula de criança no estado de São Paulo, que houve lá da nossa igreja, lá em São Paulo, foi eu e minha esposa que lideramos a primeira célula no estado de São Paulo. Calma, eu vou chegar lá. Né? Lá na casa, a casa que era do meu sogro e da minha sogra, e o Roberto Felizardo e a Aline, que lideravam na Zona Norte. E aí nós começamos a abrir outras células. Está aqui a irmã do pastor Márcio, cunhada da Laís, que também, na época, liderava lá junto conosco, foi discípula nossa lá em São Paulo, também liderava umas centenas de crianças lá naquele lugar, lá em São Paulo, na Zona Leste, e o Senhor nos levou para muitos outros lugares. Né? E hoje, as crianças que nós ministramos há muitos anos atrás, hoje são pastores. Né? Um tempo atrás eu tive a oportunidade eu me emociono, porque tudo isso tem a ver com o fruto do Senhor, daquilo que Deus ele tem feito através da nossa vida. E eu tive a oportunidade de ir numa ordenação de um desses jovens, no qual nós pregamos o evangelho para ele. Então, isso nos marca, e é isso que nos faz continuar aquilo que Deus ele tem feito através das nossas vidas. Sabe, então eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, ela diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha para quem está do seu lado. Isso é uma mania que nós temos lá na nossa igreja, tá? Então, você vai acostumar aqui até sábado, final de sábado eu vou fazer bastante isso. E eu acho que a minha esposa também. Olha para quem está do seu lado, fala assim, ó, tudo que você fizer. Não, mas fala com convicção para ele, assim, ó, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. É importante que você saiba isso. É importante que tudo que você fizer na sua vida, você faça para a glória de Deus.
Nós vamos passar aqui um sábado, meio sábado, hoje até amanhã, por volta de 2 horas da tarde, nós vamos falar sobre princípios da palavra de Deus, que tem a ver com a minha e com a sua casa, com os nossos filhos, com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, tudo isso que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos saber que nós somos comissionados pelo Senhor. Nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus, para quê? Para que tudo que nós façamos, para que a glória de Deus ela seja estabelecida. Então, criar filhos vencedores, o tema daquilo que nós vamos falar aqui nesse final de semana é criar filhos vencedores. Mas vencedores em quê? Hoje, quando nós olhamos para os princípios mundanos, quando nós olhamos para aquilo que o mundo tem colocado na cabeça das nossas crianças, o princípio de um vencedor mundano se confunde muito e atrapalha muito e confunde muito a vida dessas crianças para que elas não usufruam, não avancem naquilo que Deus os chamou para fazer. Então, filhos vencedores, eu e você que somos crentes, somos conhecedores da palavra de Deus, quer seja numa medida menor ou maior, você conhece o princípio da palavra. Então, a prática deste princípio da palavra é importantíssimo na sua vida, na sua casa e nos seus filhos. Então, criar filhos vencedores só tem uma forma. Vencedores, que eu digo para você, debaixo dos princípios e valores eternos. Só tem uma forma de nós criarmos filhos vencedores. Quando nós exercemos a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Passa para mim para o slide a introdução. Coloca para mim aí a introdução. Depois desse daí. E aí você vai me acompanhando aqui. A palavra de Deus, ela diz algo. Diz lá em 1 Pedro, e é assim que eu quero começar aqui com você, para que você entenda qual é o chamado de Deus para a sua vida. É importantíssimo você compreender qual é o chamado de Deus para você. Qual é a ótica de Deus para você. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 2, o Senhor ele diz, vós também, como pedras vivas. Então a primeira parte aqui é o Senhor dizendo para mim, para você, que eu e você, nós somos pedras vivas. O que é? Qual é o fundamento de uma pedra? Qual que é, ou melhor, a finalidade de uma pedra? A finalidade de uma pedra é o quê? É eu e você, Jesus, ele dizendo para Pedro, quando Jesus estava partindo, disse para Pedro, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, que era Jesus dizendo, apontando para ele, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, tudo que é estabelecido no reino de Deus começa com um fundamento. Na frente do meu apartamento, onde eu moro lá em São Paulo, está construindo um outro prédio, bem na frente. É o único terreno que tem vago lá, lá na região onde eu moro, lá na rua onde eu moro, está construindo um apartamento. E esses dias atrás eu estranhei, porque eles estavam construindo e começaram a construir faz 2 meses, e o apartamento lá, o prédio já está no 5º ou 6º andar. Falei, nossa, mas começaram esses dias, eu não vi batendo estaca, eu não vi fazendo nada, e eu sou muito curioso. Minha esposa fala que eu sou afoito. Eu faço amizade com qualquer pessoa. Eu vou no restaurante, faço amizade com o garçom, eu vou na viagem, faço amizade com todo mundo. Então eu conheço todo mundo. E aí eu fui lá na construção perguntar, porque eu não vi ninguém batendo estaca. Já viu quando tem aquele negócio que fica batendo estaca, fazendo barulho? Falei, não me incomodou, e está bem de frente o meu apartamento. E aí fui perguntar para o pessoal que estava lá construindo. Falei, vocês não bateram estaca aqui para construir esse prédio? Quantos andares serão o prédio? Quantos andares esse prédio vai ter? Não, 12 andares. Falei, mas não bateram estaca para subir 12 andares? Aí eles disseram, não, nós não precisamos fazer isso, porque na hora que nós vamos fazer a sondagem do solo aqui, nós colocaram lá uma broca lá para aprofundar, e logo que eles colocaram essa broca, alguns metros abaixo, já estava lá uma pedra, lá, a parte de estrutural para que aquele prédio fosse construído, a rocha já estava ali embaixo em alguns metros. Então isso facilitou o nosso trabalho. Então nós furamos ali, não precisamos colocar bate-estaca, só fizemos algumas furações, fizemos as colunas necessárias para que o prédio pudesse subir. Então economizamos aí 30%, 40% da obra para que esse prédio fosse construído. Então nós não precisamos.
Então Jesus, ele diz que a obra, que é uma obra prevalecente, é a obra que ela é fundamentada, ou fundada na pedra viva que é, ou melhor, na pedra que é Jesus, e que ele diz para mim e para você que nele nós nos tornamos pedras vivas. E ele diz que nessas pedras vivas nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Guarda bastante esse casa espiritual e esse sacerdócio santo, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite. E ele continua dizendo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, por isso também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião a pedra principal, da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina. Então, uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo, para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes. Guarda essa outra palavra aqui, desobedientes. E ele continua dizendo, para que também foram destinados, mas vós, olha para quem está do seu lado, você. E aí ele continua dizendo, mas vós, geração eleita, olha o chamado de Deus para mim e para você. Deus dizendo que eu e você somos uma geração que foi eleita pelo Senhor. Então eu quero dizer para você, você não caiu de paraquedas no propósito eterno do Senhor. Você não caiu de paraquedas como pai, o papai e mamãe aí. Você não caiu de paraquedas nessa missão de educar filhos, de pregar a palavra para crianças, para adultos, para qualquer que seja. Ele continua dizendo. Então, geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido para que anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz aqui, então eu e você, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós precisamos de algo extremamente importante para nós. Eu esqueci na minha casa algo muito didático para mostrar para você. Nós íamos trazer um óculos desse tamanho assim, para colocar aqui agora. Só para você entender quais são os princípios daquilo que nós estamos dizendo, daquilo que a palavra de Deus ela diz. Então, para que eu e você vivamos a palavra de Deus 100% na minha e na sua vida, eu e você nós precisamos colocar o óculos espiritual. Enxergar como Jesus ele enxerga. Enxergar como o próprio Deus ele enxerga. Então não tem como nós estabelecermos uma obra divina no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na obra divina, se nós não enxergarmos como Jesus ele enxerga. Então eu e você precisamos colocar o quê? Os óculos da eternidade. Para que nós enxerguemos todas as áreas da nossa vida por meio da visão de Jesus. Então não é o que eu penso ou o que eu acho. Então eu não educo o filho da forma que eu acho ou que eu penso. Eu não educo o filho, eu não ensino os princípios da palavra de Deus naquilo que eu acho que convém. Naquilo que eu acho que é bom. Eu ensino, eu e você. Eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então eu e você, quando vamos educar os nossos filhos, não é da forma que nós pensamos ou que nós achamos. É da forma que Jesus ele enxerga. Então, quem nós somos nessa obra do Calvário? Então, Jesus, ele nos chamou para fazer parte de uma obra. A palavra de Deus, ela diz que eu e você, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, nós fazemos parte, nós nos tornamos herdeiros, não porque nós fizemos alguma coisa, mas foi porque Jesus fez algo por mim lá naquela cruz do Calvário. Então, lá ele me autorizou a fazer o quê? A prosperar. E quando eu estou falando de prosperidade aqui, esses dias aqui eu estou acompanhando, prosperidade financeira você já ouviu aqui já há alguns dias aqui. Mas agora dá um pausa nessa prosperidade financeira que você sabe que Deus tem isso para você, com os princípios da palavra, mas vamos falar da prosperidade espiritual. Então aqui essa obra do Calvário, ela nos autorizou a prosperarmos em toda palavra lançada. Então, em toda palavra lançada, eu e você fomos autorizados, por conta do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nós nos tornamos o quê?
casa espiritual. Então hoje, eu e você sabe, eu não preciso contar a história aqui para você, mas só vou dar uma pincelada e relembrando. Lá no Velho Testamento, para que a presença de Deus ela fosse estabelecida na vida de alguém, a pessoa ela tinha que fazer o quê? Uma vez por ano ela tinha que ir lá oferecer sacrifício, lá no tabernáculo, o sacerdote tinha que pegar o sacrifício, ver se não tinha nenhuma mancha, nenhum defeito, para poder oferecer para Deus, e depois que ele oferecesse para Deus, ele precisava saber se Deus ia aceitar aquele sacrifício. Porque se Deus não aceitasse sacrifício, o caldo entortava lá. O negócio ia ficar ruim para a pessoa que estava lá pedindo perdão. Mas depois da vinda de Jesus, da morte de Jesus na cruz, Jesus morreu, a palavra de Deus diz que eu e você, nós nos tornamos casa espiritual de Deus. Então a arca de Deus não precisava, ou melhor, a arca da aliança, o sacrifício não precisa mais ser feito, porque agora através da obra do Calvário nós nos tornamos casa de Deus. Então Deus lá naquela época tinha um lugar para habitar, que se chamava tabernáculo. Então era lá onde Deus habitava. Mas agora, eu e você que nos tornamos um com Cristo Jesus, eu e você nos tornamos um com Ele, nos tornamos sacerdócio real no Senhor. Hoje, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes nas mãos do Senhor. Então, hoje, nós nos tornamos casa espiritual. Então, nos tornamos morada de Deus. E ele continua dizendo que essa morada de Deus aqui, ela também nos tornou o quê? Raça eleita. O Senhor nos escolheu. Foi Ele quem nos elegeu. Foi Ele quem nos colocou para dar continuidade a essa obra. Exercendo o quê? O seu sacerdócio real. Então olha para quem está do seu lado aí e diga assim, ó, você é um sacerdote real. Então você sabe que todo sacerdote, ele tinha uma função. Qual que era a principal função do sacerdote no tabernáculo? Você sabe qual que era a principal função do sacerdote no tabernáculo? Ah, pastor, eu oferecer sacrifício. Também, mas essa não era a principal função. Eu, coitado, vou deixar o cameraman doido, né? Mas eu quero falar para você, eu não consigo ficar parado num lugar só, senão eu infarto se eu ficar parado num lugar só. Então eu sou acelerado, então você vai ficar às vezes um pouquinho para lá e para cá. Então, qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era matar o animal? Também. Era ir lá oferecer sacrifício, ou melhor, aspergir o sangue lá na tampa do propiciatório? Também. Mas a principal função do sacerdote no tabernáculo era manter a chama de Deus acesa lá dentro. O fogo não podia se apagar. O fogo aqui, na palavra de Deus, ele mostra que ele aponta para algo. Presença de Deus. Então, todos os dias o sacerdote tinha que ir lá tirar a cinza lá, da onde ficava o altar do incenso, para poder aquele fogo, você sabe que se largar a cinza, quem é churrasqueiro aqui sabe. Se você largar a cinza dentro da churrasqueira, não tem fogo que pega ou que mantém. Ele não vai pegar, ele não vai se propagar. Então, você tem que tirar a cinza para manter o fogo. Então, o papel do sacerdote lá era o quê? Manter o fogo aceso. Então, eu e você, que nós nos tornamos sacerdotes nas mãos do Senhor, o papel dele é o quê? Manter o fogo aceso lá dentro da nossa casa. Manter a presença de Deus, o fogo aceso, lá na criação dos nossos filhos. Nesse mundo tão tenebroso no qual eu e você vivemos hoje. Mas no qual eu e você nós não pertencemos, estamos aqui de passagem. Então, isso é extremamente importante você saber disso. Aqui é só uma passagem para mim e para você. A Bíblia ela fala que no mundo jaz o maligno. Então esse mundo não pertence a Deus. Quando eu falo do mundo, eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do sistema mundano. Isso não pertence a mim e a você. Então esse sacerdócio real que foi chamado para manter a chama de Deus acesa, ele foi chamado para o quê? Para santificar a nação. Então eu e você fomos chamados pelo Senhor de nação santa. Assim como diz lá o apóstolo Pedro. Então a nação santa é aquela que não negocia princípios e valores do Senhor. Sabe, é um povo que é separado. Então é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sendo um povo de propriedade exclusiva de Deus, ele não negocia nada que tenha a ver, nada que esteja fora dos princípios e da palavra de Deus. Como disse aqui o pastor Márcio aqui agora há pouco.
disse aqui para você que eu tenho lá na minha casa 3 filhos. E eu tenho lá uma jovem, eu tenho um adolescente e tenho uma criança. Irmão, você não tem noção como é dificultoso você aprender a falar as 3 linguagens, acompanhar a evolução, o crescimento dessas 3 fases. Porque eu quero falar para você, nós temos um concorrente muito sério aí, chamado mundo. E esse mundo, ele tenta capturar a vida dos nossos filhos a todo custo. Então, por todo lugar que você vai, você vê que esse mundo tenta capturar os nossos filhos. Então, como eu e você, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, nós não negociamos, pelo fato de nós termos uma nova identidade, nós nos tornamos pessoas eternas, mas a partir de agora nós enxergamos como Jesus. Então, se nós enxergamos como Jesus, nós precisamos ter o quê? As estratégias que o Senhor ele tem. Então eu digo para você, há uns anos atrás, a minha esposa sempre trabalhou com educação por princípios. Então, onde ela se formou como professora, ela é pedagoga. Nós temos uma escola lá no prédio da nossa igreja. Então, esse ano nós temos escola um ano, Vive, que nós... 1 ano e... Oi? 1 ano e meio, até 5 anos de idade, que é o Maternal 2, nós temos lá no prédio da nossa igreja. Agora, a partir do ano que vem, nós estamos abrindo Fundamental 1, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano lá na nossa escola. Então, todo o ensino acadêmico é fundamentado na palavra de Deus. Então, a matemática, a história, a geografia, o português, o inglês, tudo fundamentado na palavra de Deus. Então é fantástico quando amanhã ela vai falar um pouco mais dessa parte técnica. Eu fiquei um pouco mais com a parte espiritual, ela vai falar um pouco mais da parte técnica. E amanhã ela vai te mostrar bastante sobre isso. Mas nós sempre prezamos pelo fato dela ter trabalhado muitos anos numa escola de educação por princípios, que na realidade foi a primeira escola de educação por princípios no Brasil, quando ela trabalhou muitos anos lá. Quando ela saiu dessa escola, nós ficamos num dilema. Vamos colocar nosso filho aonde agora? A escola tinha perdido um pouco dos valores lá e nós não queríamos deixar os nossos filhos nessa escola. Porque tinha mudado de direção, a proposta tinha mudado. Aí vamos procurar uma outra escola. E aí fomos procurar escolas cristãs. Então, que pelo menos não ensinasse algumas culturas ou alguns princípios que não tinham a ver conosco. E aí colocamos numa escola, não vou te falar qual é o nome dela aqui, mas é muito famosa no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Eu acho que no mundo inteiro. E aí colocamos ela lá. E aí, quando colocamos ela lá, as crianças lá, nós, por um momento, ficamos despreocupados. Porque falamos o quê? Não, uma escola cristã, eles não vão ensinar nada de bobeira. Eles não vão deixar acontecer nada dentro da escola. Porque qual que é hoje a coisa que o mundo mais fala a respeito de relacionamento? O que o mundo ensina? Que você não deve se guardar. Pelo contrário, você tem que conhecer mais pessoas para quando você casar, você sabe que você não vai casar com o primeiro que aparecer por aí. Então, prova de todos os lugares. Aí nós ficamos despreocupados. Isso não vai acontecer aqui. E aí um dia minha filha vem, a minha mais velha, faz muito tempo isso, ainda ela era criança, e ela vem contando uma história lá na escola, lá, que tinha um menino gostando dela, que ela também estava gostando do menino. Eu quase infartei naquele dia lá. Porque pai de menina, ele tem um cuidado muito maior do que o de menino. Por mais que eu tenha com meu filho, mas o de menina, você dobra o cuidado com ela. Eu falei, eu vou na escola pegar esse garoto aí, eu vou dar um sumiço, dar um pega nele, só para ele ficar com medo. Claro que eu estou brincando aqui com você, mas jamais faria um negócio desse com uma outra criança. Porque eu não tenho que combater o que está lá fora, eu tenho que ensinar aquilo que eu tenho aqui dentro. Porque quando o princípio é ensinado aqui dentro, eu quero falar, seu filho pode ir lá para o mundo, que o mundo não vai corrompê-lo. O mundo não vai desviá-lo. Então é aqui onde nós ensinamos o princípio. E aí eu fui falar com ela. Falei, Deus ele pensa isso ao seu respeito. O diabo ele age dessa e dessa forma. O que é que você escolhe? A vida eterna ou você escolhe essa vida passageira de prazeres passageiros? Não, papai, eu quero a vida eterna. Então tá bom, glória a Deus. Então sigamos. Então a escola,
ela não é responsável por educar o seu filho. A escola não é responsável, por mais que ela seja cristã, por trazer princípios e valores para o seu filho. Ela pode ajudar, mas ela não é responsável. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, seu marido, sua esposa, e fala, você é responsável. O porquê que eu e você nós somos responsáveis? Passa o segundo slide aqui para mim. É o segundo, tá? Não é o terceiro, não. Você foi para o terceiro. Não, é o segundo. Volta, vai para o segundo. Porque eu e você, nós somos cidadãos do céu. Então, eu e você, nós nos tornamos cidadãos do céu. Então, se nós somos cidadãos do céu, então tudo que tem no céu, eu e você temos livre acesso para usufruir. Então, tudo que tem no céu, eu tenho acesso. Então, eu posso ter na minha vida. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, você já foi, você não vai ser abençoado, você já foi abençoado por Ele. Então eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, você já foi autorizado, você já tem a unção da parte do Senhor para ensinar, encucar a palavra de Deus na vida do seu filho. Sabe, há uns anos atrás, eu trabalhei como taxista. E inventei moda de entrar no táxi, fui trabalhar. E eu tinha um cliente que ele era judeu. E aí ele fez um contrato comigo, um acordo lá. Falou, todo dia eu preciso, você sabe que judeu, eu não conheço judeu pobre. Você conhece algum judeu pobre? Eu não conheço. E aí ele fez um acordo comigo. Falou, todo dia eu preciso que você leve os meus filhos para a escola. Então, você leva eles para a escola, mas eu busco, só preciso que você leve de manhã. Eu falei, ok. O período que ele falou que era para eu levar era um momento muito fraco lá no ponto. Falei, eu levo os seus filhos para a escola todo dia. Ele tinha poucos filhos, só tinha 5. E a esposa estava grávida do outro, do 6º. Você leva eles todo dia? Eu falei, levo. E aí, o meu ponto era numa região de São Paulo, na zona sul de São Paulo, e a escola era lá no centro de São Paulo, perto da Avenida Estados Unidos, lá próximo da Paulista, lá para aqueles lados. Lá você leva meu filho para a escola todo dia? Leva. Era uma escola judaica. E todos os dias, quando eu chegava lá naquela escola, estava lá o judeu, com aquele chapéu deles, que eu não sei qual que é o nome lá. Não é o quipá, não. É o chapéu, parece uma cartola. Então, eles têm aquele cachinho aqui do lado, aqui. E dentro daquele cachinho, tem um versículo bíblico ali, enfiado ali dentro. E aí você via o judeu andando, era sempre um homem, nunca uma mulher. Então ele andando e aquela fila de garotos e garotas atrás dele, ele com aquela roupa toda preta, e eles andavam meio assim, e aquela criançada toda atrás dele. E aí um dia eu perguntei ali para aquele rapaz, aquele senhor que pedia para eu levar todos os dias o filho dele na escola, eu perguntei, o porquê que o judeu, quando ele está andando, ele fica, a boca dele está sempre mexendo, ele está falando alguma coisa. Ele falou, porque nós temos um princípio. Todas as vezes que nós não estamos falando algo com alguém, conversando de qualquer outro assunto, nós estamos verbalizando a Torá, versículos da Torá a todo momento. Então nós nunca nos apartamos da palavra de Deus. Então nós sempre estamos verbalizando a palavra de Deus até que ela se torne realidade na nossa vida. Porque todos os dias, quando nós acordamos, nós olhamos para o céu e falamos assim, o Messias não veio hoje. Eles não acreditam em Jesus como nós acreditamos. Mas eles falam, o Messias não veio hoje, mas amanhã ele virá. Então, nós só damos conta de crer que amanhã o Messias virá porque nós verbalizamos isso todos os dias. E quando os nossos filhos nascem, a primeira coisa que nós fazemos é encucar a palavra dele, mesmo ele não recém-nascido, nós falamos no ouvido dele versículos da Torá, para que ele possa memorizar desde criança. O que a palavra do Senhor ela diz? Que eu e você devemos ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. Ele diz que lá na frente, lá no futuro, quando eles se tornarem velhos, eles não vão se desviar daquele caminho que nós ensinamos quando eles eram crianças. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com uma nova identidade que Jesus ele deu para você e que te fez o quê? Um cidadão do céu e te abençoou
para que toda sorte de bênção fizesse parte da sua vida. Então, para que você pudesse prosperar em toda a região celestial. Então, nele, nós somos abençoados. Toda sorte de bênção espiritual faz parte da minha e da sua vida. Então, em tudo que nós fizermos com os nossos filhos, vai prosperar. Então, eu quero dizer para você, não se reprima em você pregar, falar, ensinar, como eu posso falar, martelar a palavra de Deus todos os dias lá na sua casa. Não importa, olha como que é interessante isso. Às vezes nós, na grande maioria das vezes, nós nos baseamos por aquilo que vemos. Então, nós, quando tudo está bem ao nosso redor, nós falamos para as pessoas, nós estamos bem. Então, a casa está bem, os filhos estão bem, mas e quando as coisas não estão bem? Então, da forma que parece que eu falei aqui para você que é a minha família, parece que a minha família é perfeita, mas não é. Então, nós também enfrentamos dificuldades dentro da nossa casa. Porque eu disse para você, o mundo é o nosso adversário. E a todo momento os nossos filhos estão recebendo uma enxurrada de princípios mundanos. Quer seja ela na televisão, quer seja ela nas telas. Qual é a maior prisão hoje na vida de crianças? Tela. Ela tem acesso a tudo. Ela tem acesso a tudo que é porcaria que você vê na face da terra, ela tem acesso no bendito do YouTube. Bendito ou maldito, nem sei o que é mais isso daí. Mas está lá, tem acesso a tudo. Então ela coloca o negócio lá, aparece algo para ela lá, que às vezes ela nem está pensando, mas aparece. Há um tempo atrás, estava uma febre daquele... Eu falo para você, porque esse é um enviado do inferno, esse cidadão. Aquele tal daquele Felipe Neto. Só ensina porcaria, só princípios e valores errados, só um atrás do outro errado. Aí vem minha filha pequena, fala, pai, eu queria uma bicicleta. Eu vou te dar uma bicicleta. Não, mas eu queria a bicicleta do Felipe Neto. Falei, hã? Falei, não, é porque na escola, porque isso, eu queria o boneco do Felipe Neto. Falei, só se for para a gente fazer igual fazia quando a gente era criança. Eu não sei se você fazia isso, mas lá na época que a gente malhava o Judas, quando era criança, você amarrava no poste para bater lá naquele boneco lá e depois tacar fogo. Só se for para isso que eu vou te dar. Eu não falei para ela, mas pensei, que ela nem ia entender nada, ela nem sabe quem que é Judas e malhar Judas, ela nem sabe. Daí era quando a gente era criança, em 1932, que você fazia algo desse jeito aí, há 250 anos atrás. Aí eu disse para ela, falei, jamais, mas por que você quer do filho? Não, porque ele fala umas coisas muito engraçadas. Eu falei, mas onde você está vendo isso? Eu falei, não, eu estou vendo no YouTube. Eu falei, opa, estou falhando como pai aqui numa área e minha esposa também, porque nós somos parceiros. É 50-50 aqui, 50-50. Nós dividimos as tarefas em casa. Então eu não sou somente o provedor que traz o dinheiro para dentro de casa e ela que tem que lavar, passar e cozinhar. Não, lá em casa todo mundo faz tudo. Eu sou o responsável por cozinhar na minha casa todos os dias, deixando bem claro, quem cozinha na minha casa sou eu, né, em casa. Até porque quando é ela que cozinha, meus filhos, é a mamãe que cozinhou hoje, pelo amor de Deus, eles fazem isso de verdade em casa. Não estou brincando não, isso é verdade mesmo. Mas tudo nós dividimos em casa, por quê? Nós estamos full time na obra de Deus todo dia, eu e ela, 24 horas por dia, nós estamos juntos. Então, precisamos dividir as tarefas. Eu falei para ela, nós estamos errando em algum lugar. Então, nós precisamos lá ver onde que é que nós estamos errando com ela. O que é que nós estamos deixando ela fazer que nós não estamos supervisionando? E o que é que está faltando na vida dela que ela está tendo a necessidade de ver um enviado do inferno na vida dela? E aí você tem que ir lá ministrar a palavra de Deus na vida dela para que ela entenda. Porque não é você dizendo para ela, você não vai ver mais. Por quê? Porque você sabe que nós vivemos na geração dos porquês. Eles querem saber. Antigamente, seu pai falava, como que é? Você perguntava, como que é que o neném nasceu? Fala, não, a cegonha trouxe. Enroladinha numa fraldinha e jogou você aqui em casa. E você, como era muito boca aberta, desculpa a expressão da palavra, mas era muito inocente boca aberta, eu e você, o que a gente fazia? Acreditava que é a cegonha. E tinha criança que acreditava que a cegonha existia até 12 anos de idade. Porque não tinha maldade.
Não tinha você não sabia o que era sexo até 12 anos de idade. Para quem tem a idade que eu tenho, 44, 45 anos, daí para frente, você não sabia o que era isso. Mas hoje você pergunta para uma criança de 5 anos o que é sexo, sexo é perigoso, ela te dá aula. Você que já é casado há 20 anos, é perigoso ela dar aula para você. Por quê? O YouTube ensinou. Como que é o cara que eu acabei de falar aqui? O Felipe Neto te ensinou. A televisão ensinou. O Netflix ensinou. Então, tudo é ensinado hoje na rede social. Então, tudo é mostrado lá na rede social. Então, peraí, eu preciso ensinar, eu preciso mostrar os valores para quê? Para que ela não se vislumbre de algo que não vai edificar a sua vida. Então, eu preciso estar atento a isso. Então, não é dizendo para ela, não, porque eu não, mas por que não? Porque eu não quero. Porque eu estou falando para você que não é bom. Porque ela não vai se contentar somente com isso. Lembra, você está vivendo num mundo globalizado, pleno século XXI, que as coisas mudaram. Então, quando eu falo não, eu tenho que mostrar para ela por que não, mas mostrar de qual forma? Eu vou mostrar para ela por quê. Fala, não, você não pode ver isso daqui e falar isso daqui agora, porque senão você vai engravidar antes da hora. É isso que você quer ensinar para o seu filho? Para sua filha? Isso é princípio mundano. Se você falar que você não quer mostrar, porque você quer, como diz, mostrar para ela, porque ela não pode engravidar ou ter um filho antes da hora que ela vai perder a vida, você está em princípios mundanos. Não, eu não vou te mostrar porque isso não combina com você. Não faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Lembra lá? Então, uma coisa que nós nunca falamos na nossa casa é mostrar Jesus como papai do céu. Não é o papai do céu, ele é Jesus, o Filho de Deus. Nós sempre dizemos para ela, você faz parte de um reino. E o seu reino não é aqui. Então você foi chamado, você foi chamado para ser um príncipe e uma princesa do Senhor. Um príncipe e uma princesa usa qualquer roupa? Não. Um príncipe e uma princesa se porta de qualquer forma? Uns anos atrás eu fui para a Europa e fui lá na Inglaterra. E aí estava andando lá na Inglaterra, comecei a ver um castelo aqui, outro castelo na outra cidade. Aí eu perguntei para o pastor que estava lá, o pastor Jais. Falei, mas por que tem tanto castelo? Falei, não, porque cada lugar é responsável por algo da realeza. Então, um castelo é para abrigar as joias, o outro castelo é para ter as roupas, o outro castelo é para morar, o outro castelo é para passar férias, o outro castelo... Falei, olha que coisa interessante. Então, olha os valores que eles dão para a realeza. Então você não pode socar as coisas tudo dentro do guarda-roupa, não. Tem um lugar específico, um castelo para guardar a sua roupa. Então você é uma princesa de Deus, um príncipe do Senhor, que tem uma forma de você se portar. Você não põe qualquer roupa, você não fala qualquer coisa, você não pensa de qualquer forma, você não ouve qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o seu ouvido é santo, a sua boca é santa, as suas mãos são santas. Tinha uma musiquinha que nós cantávamos antigamente falando que a minha mão é santa, a minha boca é santa, os meus olhinhos são santos, então eu não posso ver, eu não posso falar e eu não posso usar as minhas mãos de qualquer forma. Eu estou ensinando princípios. Então é por isso que você não pode viver dessa forma. E o que é que toda criança e todo garoto ele quer ser, principalmente a menina, ela quer ser quando ela é criança? Ela quer ser princesa, ela quer colocar vestido de princesa. O rapaz quer ser o príncipe, o bonitão de toda a história. Ele quer ser aquela pessoa que vai salvar a humanidade. Então usa a história para poder colocar na vida dele princípios eternos. Passa o próximo slide. Então é necessário que nós compreendamos que somos sacerdotes. É necessário que nós compreendamos, porque o sacerdote ele guardava a chama de Deus acesa, como eu disse para você. Então, eu e você, como sacerdote lá no Velho Testamento, que somos hoje sacerdote na Nova Aliança, nós temos poder e autoridade da parte de Deus para proclamar as verdades eternas. Então, nós temos autoridade para proclamar lá na minha casa. Eu tenho autoridade para dizer, filho meu não vai se perder. Filho meu vai servir a Deus. Filho meu vai guardar todos os princípios da palavra. Eu não tive tempo de fazer isso, mas amanhã minha esposa vai fazer isso, eu vou mandar para poder passar.
Eu pedi para os meus filhos hoje, falei, manda para mim fotos das coisas que vocês fazem lá na célula. O meu filho ele tem um núcleo no colégio. Então nós chamamos lá, quando não é uma célula que é feita fora da igreja, nós chamamos de núcleo. E aí ele tem um núcleo lá no colégio, onde ele prega o evangelho, tem 13 anos de idade. E aí tá lá, a galerinha toda lá, que toda quinta-feira, na hora que acaba a aula, ele reúne os amigos dele lá da escola toda. Meu filho tem 13 anos, mas ele tem amigo de 18, 19, 17 anos. E ele prega o evangelho. Aí ele vem para mim na quarta-feira e faz, pai, tem uma palavra boa aí para eu pregar lá no núcleo? Eu falei, eu fabrico palavra todo dia, eu tenho esboço e mais esboço para dar para você. Mas, então prega isso essa semana lá para os seus amigos. Então prega dessa forma aqui. Aí a hora que ele chega, eu pergunto para ele, aí como que foi o núcleo? Pai, foi uma choradeira lá hoje. Pai, a hora que eu falei da obra do cavalo, aquele povo tudo começou a chorar, cair no chão. Foi maravilhoso, pai, porque eles ouviram a palavra de Deus. E eu falo para você, meu cunhado, minha cunhada conhece meu filho, ele é virado no giraia. Imagina um moleque que dá nota em pingo d'água. Aquele menino, ele é fogo. Ele não é flor que se cheire, não. Mas ele é intenso em tudo que ele faz, nas coisas ruins e nas coisas boas. Ele é intenso. Mas, glória a Deus, ele tem avançado em algumas coisas aí na parte de Deus, que isso é muito bom. Então, ele vai lá, prega o evangelho, ele fala, ele não se intimida. E está lá crescendo. A mãe vai mostrar a fotinho dele lá, a cara dele, lá com a turma dele, lá na escola, lá pregando o evangelho. Minha filha mais velha lidera a célula de criança, lidera a célula de jovens. Então, briga comigo. Esses dias atrás, nós saímos de férias. Aí falei para minha esposa, falei para ela, foi 15 dias... Você já avisa a sua discipuladora que... Como que é que vocês chamam aqui, discipulador? Obreiro. Então, você já avisa lá a sua discipuladora, que é o seu obreiro aqui, avisa ela que você vai ficar 15 dias fora na célula, então já passa a célula para outra pessoa da sua célula liderar. Pai, mas isso é um absurdo. Como que nós vamos ficar 2 semanas fora? Eu vou ficar 2 semanas sem fazer célula? Eu falei, a gente também precisa de férias. A gente também é filho de Deus. Precisa de um descanso. Eu preciso ir para Florianópolis, nessas praias maravilhosas, porque foi para onde nós viemos. Eu preciso ir na praia da Daniela. Eu preciso ir lá na praia da Lagoinha, que é a melhor, que eu mais gosto aqui. Eu preciso ir, você também. Eu falei, não, pai, mas eu não posso deixar minha célula 2 semanas. Eu falei, pois é, Ana, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou botar você dentro do ônibus, do avião, você fazer célula, depois você voltar para cá? Pai, você está equivocado. Eu falei, por quê? Porque você ensina um princípio, mas faz outro. Eu falei, miserável, ela está me pegando na curva. Ela usou o meu próprio ensinamento para me educar. Eu falei, não, pai, você falou que a gente não negocia as coisas de Deus em hipótese alguma. Irmão, ao mesmo tempo que eu fiquei tão mal, mas eu fiquei tão feliz que ela entendeu. Ela compreendeu. É óbvio que a visão dela está, não é ampla, é limitada. Porque nós também precisamos de descanso. Então, quando tem planejamento, você pode fazer, não tem problema nenhum. Então, eu precisava ensinar isso para ela. Tem 18 anos, mas tem algumas coisas que eu preciso ensinar. Mas o princípio dela, o valor dela está extremamente correto. Certíssimo. As coisas de Deus eu não negocio em nada. Então, olha para quem está do seu lado aí mais uma vez e fala assim, na sua casa, nada será negociado fora do princípio e do valor do Senhor. Sabe, então, fazemos isso para quê? Fazemos isso quando a palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Então, se a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração, deixa eu dizer algo aqui para você, presta bastante atenção. Não se prive de liberar palavras de vida eterna todos os dias na vida do seu filho. Eu faço questão, hoje eu não faço isso com a minha filha mais velha porque ela está na faculdade. Então, ela começou agora o 2º semestre de pedagogia. Não sei por que ela foi inventar de fazer pedagogia, eu não sei em quem que ela se espelhou, não sei de onde ela tirou isso, mas ela está lá fazendo pedagogia. Ela é professora de inglês lá no colégio, do nosso colégio. E aí, eu não faço mais isso com ela, mas faço com os dois. Com o Pedro e com a Rebeca. Todos os dias, quando eu deixo eles na escola, eu digo para eles, não se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Não se esqueça o porquê e o para quê Jesus ele te chamou. Não se esqueça disso. Porque a minha boca tem que estar constantemente verbalizando aquilo que eu quero ver. Por quê? Porque a palavra de Deus está na minha boca e no meu coração. Você já viu
Na verdade, é um ditado bíblico que diz que a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Por que é um ditado bíblico? Porque está na palavra de Deus, porém nós usamos isso como um ditado. Então, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai liberar a palavra de Deus em todo e em qualquer lugar onde você estiver. A minha esposa, ela entrou em um monte de escola lá na nossa cidade e também em São Paulo, porque eu não estou em São Paulo, estou numa região metropolitana. Então, a minha esposa também entrou em São Paulo e o foco dela é mais na cidade, lá de Diadema. E aí eu falei para ela, quando ela começou esse trabalho nas escolas, eu disse para ela, como que você vai entrar? Porque nós não podemos falar de religião na escola. Nós não podemos falar de Jesus. Porque o Estado fala que o Estado é laico. Isso é uma mentira do inferno, tá? Porque o Estado é laico coisa nenhuma. Isso é uma mentira, um engano de Satanás que é laico para um lado, para o outro lado não é não. Não é não. E ela falou, como que eu falei, como que você vai entrar sem falar de Jesus, mas vai pregar o princípio da palavra? Como que você vai fazer? Ela falou, vou dar o meu jeito. E aí ela vai lá, ela apresenta um projeto lá na escola, dizendo o quê? Que ela não vai falar que nós somos de uma instituição, não fala que é de uma instituição religiosa, que nós somos de uma instituição que prega princípios e valores. Então, o valor, não fala que é um valor eterno, fala que é princípios e valores sociais. Então, falo que mostra para eles qual a maneira certa de se portar, o que fazer, e ela entrou desse jeito. E aí, uns dias atrás, ela foi descoberta que ela era pastora. Porque você sabe que rede social hoje denuncia em todos os lugares quem você é. E aí um dia ela chegou na escola e falou assim, você está aqui? A mulher falou, você é pastor, eu conheço quem você é. Você é esposa daquele pastor lá daquela igreja que fica lá na esquina da Salgado de Castro com a Prestes Maia, que é onde o prédio da minha igreja. Eu falei, eu conheço você. Ela falou, pois é, mas eu não estou como pastor aqui. E aí toda a escola onde você vai hoje, o que é que eles mais ensinam? E eles falam que é cultura. Fala, não, é cultura, mas na realidade é uma religião tentando ser colocada dentro do coração ou na vida dos nossos filhos. Cultura afro, que eles colocam como afro. Mas põe uma baiana com um vestido, não tenho nada contra os baianos não, pelo amor de Deus. Tô falando baiana como aquela que pratica o candomblé, a umbanda. O vestido branco, com aquele negócio na cabeça, ensinando as rodas de ciranda deles lá, e princípios que é ensinado lá no centro de macumba. Eles não falam que eles são macumbeiros, mas o que eles ensinam lá? Os princípios e valores deles. Mas é cultural, é cultura. Cultura afro, agora é liberada. Aí minha esposa fez, é cultura afro que eles querem. Então nós vamos trazer a cultura afro, porque Jesus ele veio para todos. Ele veio para o africano, para o asiático, para o europeu, ele veio para o sul-americano, ele veio para todo mundo. Então se é cultura afro, nós vamos ensinar. Amanhã ela vai mostrar também aqui o vídeo. Mandou fazer roupa de africano para todo mundo lá que vai contar a história nas escolas. Quinta-feira a gente estava saindo, estava lá minha filha vestida de turbante, com a roupa toda colorida. Aí eu falei, vocês vão entrar. Eram umas 6 mulheres. Junto com ela. Falei, vocês vão entrar no Uber desse jeito? É desse jeito que vocês vão? O Uber vai pensar que vocês estão indo fazer despacho em algum lugar. É desse jeito que vocês vão entrar? Falei, não, nós vamos desse jeito que é para chocar mesmo. E aí chegaram lá na escola. Falei, nós vamos contar a história de um africano. Chama, como que é o nome, Vivian? Maduku. É o nome do Madugu, chama o menino. Aí vamos contar. E tem uma música que canta lá, que fala assim, Cacule, Cacule, e não sei o restante da... Como que é? Cacu, Alissu, Calaeço. Quer dizer, ninguém é igual a Jesus. E aí elas estão lá no colégio, ensinando o princípio e cantando. Cacule, Cacule, nanana... Cacule. Aí vem a diretora, que coisa mais linda, cultura afro. Tava lá falando, ninguém é igual a Jesus. Sabe por quê? Porque não é ela que precisa entender. O que precisa entender e compreender é o Espírito que habita nele, naquela criança que vai compreender qual é a palavra que está sendo lançada na vida. Aí quando que vocês vão voltar? Agora a gente precisa de mais música cristã africana, porque está acabando o repertório que a gente tem. Então precisamos pesquisar mais lá. Mas está lá sendo liberada a palavra na vida das crianças. Está sendo lá liberada de uma coisa que ela está pensando que nós... Eu acho que daqui a um tempo ela vai descobrir
Mas a hora que ela descobrir já vai ser tarde demais. O princípio já foi inculcado na vida da criança. Sabe, então pais cristãos precisam o quê? Abundar a palavra de Deus na sua vida. Então pais cristãos precisam abundar os princípios eternos. Porque ela é a garantia, a palavra de Deus, ela é a garantia da minha e da sua vitória. Então, quando nós abundamos a palavra de Deus na nossa vida, é ela que vai garantir a nossa vida. Porque eu pergunto para você algo. Quantos aqui são pais? Aqui, levanta a mão, porque eu acho que tem alguns que não são. Deixa eu perguntar para você que é pai. Mas serve para você também que não é e que um dia será. Qual que é a garantia que você tem que o seu filho, quando crescer, vai permanecer nos mesmos caminhos que você? Me dá a garantia disso. Naturalmente, eu estou te falando. Você não tem garantia. Eu ensino para minha filha. Mas eu digo para ela, tá cheio de menino lá querendo cortejar minha filha lá na igreja. Porque lá nós falamos lá o princípio da corte. Lá isso é uma talvez para outro dia eu falar aqui para você. Tá cheio de menino lá. Nossa, pastor, eu queria cortejar sua filha. Falei, se ela fosse feia, ninguém queria cortejar, né? Quando ela é bonita, todo mundo quer. Né? E fica lá falando. Aí, daqui a um tempo ela vai casar, ela tem 18 anos, eu quero que ela case cedo. Isso é muito bom. E aí eu pergunto para você, daqui a um tempo ela casa, ela conhece um rapaz, vai formar família com esse rapaz. Quem me garante, naturalmente, que ela vai permanecer nas coisas de Deus? Vai. Ela pode conhecer um cara que, em vez de ser um instrumento de Deus na vida dela, vai ser um instrumento para tirar ela da vida de Deus. Naturalmente dizendo, isso pode acontecer. Quantos filhos nós não conhecemos que ele, depois de adulto, ele fala assim, não vou mais para a vida da igreja. Não quero mais. Não quero mais saber disso. Então, enquanto eu tenho controle disso, eu faço. Mas vai ter um tempo que eu não vou ter controle. Irmão, é criança, não me atrapalha, tá? Deixando bem claro. Criança, ela tá fazendo o papel dela, é chorando, fazendo umas bagunças de vez em quando aí. Então, isso não me atrapalha. Então, qual que é o controle? Eu não tenho controle nenhum. Mas eu tenho uma ferramenta que eu posso usar hoje para que lá no futuro ela se lembre. Falou, puxa, eu fui ensinado e eu não posso me desviar disso porque isso é um valor eterno para a minha vida. Então, se a palavra de Deus, ela superabundou na minha vida e a palavra de Deus é a garantia da minha vitória, eu preciso exercer essa palavra que é a garantia da minha vitória a todo momento. Então você vê, o povo de Deus, onde que eles se apegavam para poder vencer as batalhas? Era na destreza que eles tinham em lutar com armas? Não. Aí você vê Gideão lá, que tinha não sei quantas 20 mil pessoas andando com ele, aí Deus fala para ele, fala, é muito. Aí tira um tanto, aí Deus fala para ele, não, é muito ainda. Aí depois Deus fala, mas é muito ainda. Aí o cara vai lutar com 300 homens, com não sei quantas 1000 pessoas. Eu não me lembro aqui a quantidade de pessoas. E com 300 homens eles vencem a guerra. Vencem porque eles são bons para lutar com espada? Não, eles vencem porque eles sabem quem é o Deus da vida deles. É a palavra fazendo efeito. É a palavra trazendo a vitória na sua vida. Deus falou, está falado. Então, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que eu e minha família serviríamos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Custe o que custar, enquanto depender de mim para guardar esses princípios, é isso que vai acontecer. Sabe, então, essa é a base da minha e da sua instrução. Essa é a base dos conselhos, da sabedoria que eu e você, como pais, necessitamos. Passa para o próximo capítulo, ou melhor, slide aqui para mim. Então, qual é o contexto atual da criação de filhos? Sabe, então, esse eu quero ler um pouco aqui com você. Sabe, não é segredo, né, para ninguém que o diabo vem agindo na vida dessa nova geração de uma forma muito descarada. Essa nova geração, hoje de manhã nós estávamos no aeroporto e a gente estava lá sentado tomando um café de manhã lá e eu falei para minha esposa, eu falei, ô geração feia que é essa geração que nós estamos vivendo. É um povo feio e estranho. Você já viu como que o povo ficou feio e estranho? E eu não estou falando feio do rosto, porque
toda panela tem sua tampa. Então, o que é bonito para você é feio para mim. O que é bonito para mim é feio para você. Mas eu estou falando da forma de se vestir, a forma de falar. Aí a gente estava no aeroporto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Meia e chinelo, você usa onde? Na sua casa, quando está frio. Que aí você põe a meia no meio dos dedos para pôr no chinelo havaiana aqui dentro, para você andar dentro de casa. Aí estou lá tomando um café, tem um cidadão com aquela almofadinha aqui no pescoço, andando no aeroporto, com a bermuda parecendo um pijama, tudo colorido no aeroporto, de meia e chinelo, com a malinha aqui puxando, andando no aeroporto. Eu falei, que geração feia. Eu saí de casa de manhã, minha esposa, você vai desse jeito pegar avião? Fez eu trocar de roupa, para andar um pouquinho melhor. E o cara está lá no aeroporto vestindo pijama e meia para pegar um avião. Porque ele acha que aquilo é bonito. Então é uma geração que está sendo deturpada em tudo. Aí você olha o outro, estou lá. Cheguei aqui em Florianópolis, desço do avião, tem lá um cidadão com cabelo rosa, com uma roupa rosa, um homem. Mas eu acho que ele era homem de verdade, mas gostava de rosa. Eu, na minha época, rosa era roupa de menina. Como diz a ministra Damares, não tem para rosa é menina e azul é menina. A mulher quase foi linchada. Porque ela colocou uma coisa que realmente é. Ué, o menino sempre gostou de azul. Antigamente você botava uma roupa que parecia com o rosa do menino e falava, tira, eu não sou menininha não, não vou usar isso daí nunca na minha vida. Ué, porque fazia parte. Não quer dizer que você usar uma roupa rosa não vai se tornar mulher ou homem. Mas hoje é uma geração que gosta de o quê? De se desconstruir. Para chamar o quê? A atenção. Então ela se veste de uma forma, ela faz um corte no cabelo de uma forma porque ela quer chamar a atenção. Não é mais porque ela quer estar bem vestida ou se colocar num determinado lugar. Há um tempo atrás, e olha como que a roupa é importante. O mundo diz que não é. As pessoas falam que o comportamento não é. Eu fui chamado para almoçar no Palácio dos Bandeirantes com o governador do estado de São Paulo. E aí foi eu e o presbitério de São Paulo para ir almoçar lá com o governador, lá no estado de São Paulo. E aí eu fui, né? Eu sempre tive o pensamento do quê? Que o governante é ele que tem que me aceitar, não eu aceitá-lo. É ele que tem que me aceitar. E eu fui. E eu coloquei qualquer roupa que eu tinha lá, usei um blazer, mas fui de calça jeans, de tênis e com blazer. Irmãos, a hora que eu cheguei lá, a gente não foi, na realidade, no Palácio no Palácio dos Bandeirantes, porque o Palácio dos Bandeirantes é aqui desse lado da Avenida Morumbi. Eu fui na casa do governador, que é do outro lado. E aí entrei com o carro lá, os caras fazem revista, é um lugar muito seguro. Eu fui na casa do governador almoçar. E aí cheguei lá, o lugar era lindo. Primeiramente, onde ele estava servindo o almoço, que é a sala de recepção lá do governador, é a coisa mais linda. Cheguei lá, estava o meu nome numa plaquinha, num determinado lugar na mesa. Falei, lascou-se. Assim com o cardápio, quais eram as entradas, 555 garfos de um lado, 232 facas do outro lado, com colheres. Falei, por onde eu começo? Pela esquerda, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Um prato atrás do outro, eu falei, dentro do outro, eu falei, Jesus Cristo. Então, é claro que eu estou aqui exagerando o negócio aqui para você. Mas muito chique, um lugar muito bonito. Daqui a pouco eu começo a ver os pastores que andam junto comigo chegando lá, os meus companheiros de ministério chegando. Os caras de terno e gravata, eu era o único que estava só de blazer, uma camiseta por baixo e calça jeans. Irmãos, eu me senti um peixe fora d'água naquele lugar. Eu fiquei tão mal que você perguntar para mim, o que você comeu lá naquele dia? Lá eu nem lembro, porque eu não vi a hora de acabar a reunião para ir embora daquele lugar, porque eu falei, nunca mais eu vou daquele jeito. Aí nós recebemos o segundo convite, depois de alguns anos. Aí eu fui com a melhor roupa que eu tinha, o melhor terno que eu tinha. Botei gravata, botei terno, sapato. Cheguei lá, estava todo mundo de calça jeans, só eu de terno e gravata. Diante de Deus eu estou te contando um negócio desse. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Eu não fiquei constrangido porque eu estava de terno e gravata e de um sapato social com uma boa camisa e o restante estava de camiseta e um blazer e uma calça. Eu não fiquei constrangido. Sabe por quê? Olha que roupa bonita. Mas hoje, o que o inferno tem feito? Tem desconstruído aquilo que era bonito.
você vê que a roupa do sacerdote, ela tinha uma finalidade. Não está aqui no slide, mas é uma curiosidade para você. A roupa do sacerdote, aquelas pedras, tinha uma finalidade. Era para trazer beleza, para demonstrar a realeza de Deus. Sabe, então, o mundo hoje, o inferno hoje, o diabo, tem agido de uma forma descarada nessa nova geração. Então ele vem investindo mais e mais do que nunca, na vida dessas crianças. Sabe, as estatísticas, elas só sobem. Sabe, elas são alarmantes, elas são assustadoras. E eu quero ler aqui com você. Entre 2021 e 2023, cerca de 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de maneira violenta no Brasil. Você sabia dessa estatística? Não, né? Algumas só pessoas que sabiam disso. 50% dessa quantidade de pessoas que morreram, de crianças que morreram, foram mortas pelos seus parentes ou pelos seus pais. E você quer o pior? Às vezes nós nem nos chocamos, nós olhamos isso, falamos, puxa vida, tadinha, que maldade que fizeram com ela, mas nem chocamos. Você lembra quando o casal Nardoni jogou a filha pela janela do apartamento? Lá em São Paulo, lá no Tucuruvi, num bairro lá de São Paulo, o pai rasgou o negócio e jogou a criança lá para baixo. Hoje você ouve o negócio, você fala, já passou, você nem se lembra mais. Mas o fato é, quantas Isabelas Nardones não estão morrendo hoje? Somente pelo fato pelo fato de o diabo estar usando essas pessoas para que isso aconteça, porque o princípio da palavra não tem sido estabelecido. Então, 180 mil crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos sofreram algum tipo de abuso sexual, sendo que, na maioria dos casos, o abusador é um membro da família. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para você. O que nós mais atendemos na nossa igreja, nós fazemos muitos encontros com Deus, que vocês chamam de revisão de vida, nós chamamos de encontro com Deus lá em São Paulo, para crianças. Sabe qual é o maior? E as crianças que vão nesses encontros com Deus, a maioria delas são crianças pobres. Porque separa o que é humildade e o que é pobreza. Humilde, todos nós temos que ser. Mas eles são miseráveis. Você vai no encontro de criança, tem uma hora lá, que você não aguenta o cheiro delas. Porque criança não toma banho, eles não tomam banho, porque não tem como tomar banho. Mas nós vamos lá pregar o evangelho para elas. E a grande maioria dessas crianças que nós pregamos o evangelho para ela foi violentada por alguém, por um primo, por um tio, pelo próprio pai. E nós estamos vendo isso, estamos fazendo o quê com isso que nós estamos vendo? Então, qual é o papel que nós temos estabelecido aqui nessa sociedade? Então, entre 2022 e 2023, mais de 172 mil crianças nascidas não têm o nome do pai no seu RG. Porque olha onde o diabo, ele desconstrói. Ele começa a desconstrução na vida da criança. Na autoridade. Então, na autoridade. Esses dias, a minha esposa, lá na escola, amanhã nós temos a feira cultural. Então, essa semana ela está corrida, ela passou uma semana corrida lá no colégio, reunião de pais, feira cultural, reunião com professores, um monte de coisa. E aí ela disse lá para mim, ela falou, eu preciso que você me ajude a assumir aí a lição da Rebeca durante o dia. Eu falei, ok, eu ajudo a Rebeca. E aí estou lá fazendo as coisas com a Rebeca, lição. Aí minha esposa chegou em casa, ela fez para minha esposa, né? Eu levei ela para a escola, depois eu fui para o prédio da igreja, e aí a hora que ela chegou em casa, minha filha fez assim, para ela, mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Agora você é minha filha e ele é meu marido. Fez para minha esposa. O meu pai agora é o meu maridinho. Fez para ela, para minha esposa. Minha esposa, você é muito cara de pau, querendo tomar o meu marido. Mas você acha isso engraçado? Mas é engraçado, mas tem um princípio aí escondido por detrás disso.
Quando ela fala que eu sou o marido dela, não estou falando de uma coisa ruim, não, uma coisa muito boa. Mas quando ela fala que eu sou o marido dela, é porque ela enxergou em mim algo que muitas dessas crianças que não têm o nome do pai no RG nunca vão enxergar. Se ela não conhecer Jesus e saber que Jesus sim é o seu pai, ela nunca vai conhecer. A minha filha sabe que eu sou um pai e ela diz assim, o dia que eu casar, eu quero casar com um homem igual você. Mal ela sabe que a beleza ela vai passando, agora ela me acha bonito, mas vai chegar lá na frente e falar, meu pai não é tão bonito assim, eu quero um homem um pouquinho mais bonito. Mas para ela agora eu sou um modelo de beleza para ela. Porque ela enxergou em mim a autoridade. Ela enxergou em mim segurança. Sabe, em 2020, houve um aumento de 15% na taxa de divórcio em todo o mundo. Então, hoje, o casamento tem sido desvalorizado. Então, hoje, o casamento, as pessoas hoje tratam o casamento. Não deu? Eu separo. Não sei se eu conto essa história aqui para você dessa semana. Não, vou contar não. Amanhã eu conto, hoje não. As pessoas não se importam mais com o casamento, se tem filho ou não, eu só me importo com a minha felicidade. Mas eu não me importo com os meus filhos. Então, na América, 12 dos 30 países reconheceram a união civil como matrimônio entre as pessoas do mesmo sexo. Então, olha, o que os nossos filhos, quando nós não guardamos a palavra de Deus na vida deles, o que os nossos filhos têm sido imersos. Achando que qualquer forma de amor pode ser estabelecida e pode ser feita. Então, de 30 países, 12 reconheceram a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E que se nós não preservarmos os princípios e a palavra de Deus na vida dos nossos, os nossos também, daqui a um tempo, também vão achar que isso é algo normal. Mas não é. Então, a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes cresceu 29% em todo o mundo após a pandemia. Minha esposa atendeu esses tempos atrás uma adolescente que se cortou inteira tentando se matar em casa. Pai desesperado. Vai na igreja todos os domingos. Frequenta uma célula, mas achou que pelo fato de frequentar uma célula e ir no culto, estava tudo resolvido na vida. Não basta estar presentes, nós precisamos ter olhar, enxergar os nossos filhos. Essas estatísticas, né, elas têm aumentado tanto assim, porque nós, como pais, temos deixado. A gente acha que estar no mesmo ambiente é você ter olhar para os filhos. Isso não é verdade. Isso é um roubo que o diabo coloca, um engano que o diabo coloca na nossa mente e que tem gerado todo esse caos. Quando meu marido falou a questão de estupro, questão de abuso, nós recebemos lá na igreja muitas crianças que passam por isso. Mas uma boa parte, no último encontro que nós tivemos, nós atendemos pelo menos 6 casos de crianças vítimas de abuso e que os pais são cristãos e que elas são abusadas por parentes próximos, que estão na mesma casa, que estão ali fazendo parte do convívio da criança e que você olha para a família até é estruturada, mas falta o quê? O olhar, a presença, o cuidado que guarda, que zela e que protege os nossos filhos. Por que esse olhar e esse cuidado que zela pelos nossos filhos é importante na minha e na sua vida? Porque nós sabemos que os filhos
que hoje nós temos, eles não são nossos. Tanto é que um dia ele vai casar e vai sair da sua casa. E vai estabelecer uma família. Então eles estão emprestados para mim e para você pelo Senhor, que confiou a mim e a você esse cuidado, esse guardar a vida deles. Então foi Deus quem confiou a mim e a você. Então quando eu e você, nós não preservamos e não guardamos, nós estamos negligenciando, pecando o cuidado da vida dos nossos filhos. Então nós precisamos saber o que acontece na vida deles 100%, ao redor, o que acontece na escola, o que acontece na reunião com os amigos, o que eles estão falando. Sabe, hoje nós vivemos a geração do celular. Você vive hoje a geração do celular, onde a criança de 8, 9 anos tem celular. Nós somos numa festa da escola da minha filha, num teatro, que estava lá, os alunos tudo apresentando a peça, e estava lá o aluno, o menininho lá assim, tirando selfie com o celularzinho dele, em vez de apresentar a peça, ele estava lá com o celular tirando foto de todo mundo. 8 anos. Eu pergunto para você, qual que é a maturidade de uma criança para ter um celular com 8 anos de idade? Porque eu pergunto para você, qual que é a maturidade dele? De entrar em coisas que ele não pode entrar, de ver coisas que ele não pode ver. Mas o pai acha que ele está fazendo uma coisa muito correta, dando para o filho. Quebrando um princípio. Aí ele não guarda, então eu quero dizer para você, mesmo que você tenha filho adolescente, filho jovem que mora dentro da sua casa, sabe, você tem autoridade diante de Deus para ir lá olhar o celular do seu filho para ver o que é que ele está falando e com quem que ele está conversando. Há uns anos atrás, nós tivemos um tal de uma baleia azul, sendo liberada aí, falando aí, um movimento de uma tal de uma baleia azul, que os jovens combinavam para se suicidar. E quantos pais não enxergaram isso na sua vida, na vida dos seus filhos, e filhos morreram, se suicidaram, tiraram a sua própria vida. Sabe, então hoje 25% dos jovens no mundo tem sintomas de depressão, e às vezes o pai nem percebe, o pai fala, não, é o jeitinho dele, ele tem um jeitinho meio melancólico mesmo. Não, ele gosta de ficar sozinho dentro do quarto mesmo. Na minha casa nós temos uma regra, ninguém tranca a porta com chave, nem no banheiro. Então você quer entrar no banheiro, bate lá na porta para você não entrar e pegar ninguém sem roupa lá, porque eu tenho jovem e adolescente lá em casa. Então ninguém vai ver ninguém sem roupa. Mas ninguém tranca, sabe por quê? Porque a hora que o Espírito Santo falar comigo, eu vou entrar lá na hora que porque eu quero ver o que é que está fazendo. E vou pegar. Nós confiscamos o celular de vez em quando lá em casa, de tempos em tempos. Falei, quero ver o que é que vocês estão vendo. Na realidade, eu já tenho aqui no meu celular, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Instagram, eu tenho o e-mail, tudo no meu celular. Mandou mensagem, caiu aqui no meu celular. Porque eu quero ver. É minha responsabilidade esse tipo de coisa. Então hoje, 20% dos jovens do mundo sofrem de ansiedade. São ansiosos, não conseguem avançar por conta da ansiedade. Mas que se manifesta lá na infância. Diga. Só uma questão, né? A respeito desse daqui dado. faz parte, tá? Agora que ela... Aqui não é nada engessado, não. Faz parte, tá? A questão da ansiedade e da depressão ainda dentro desta estatística, né? De 100 casos que a gente recebe, de 100 casos diagnosticados de depressão e ansiedade infantis, apenas, olha, presta atenção, apenas 13 de 100, apenas 13 tem causas orgânicas, tem causas realmente psíquicas que precisam de um acompanhamento, que precisam de um cuidado terapêutico. Todo o restante, as 87 que restam, são causados. Esses 87 casos que sobram dessa equação, esses casos de depressão e ansiedade, eles são causados pela ausência familiar. E o detalhe, quando nós passamos o crivo disso, não pense que isso é só família ímpia, não. Parte desses casos está dentro das igrejas, irmãos. Pasmem. Por quê?
a criança sofre. Você já ouviu falar da síndrome do coração partido e da ausência? Todas as vezes que nós negligenciamos a presença materna, paterna na vida dos nossos filhos, a criança sofre dessa síndrome de coração partido. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Normalmente, assim, é quando acaba o namoro, né? Mas não, isso começa lá na infância. A criança não tem clareza disso no seu comportamento. Ela não vai falar sobre isso, mas ela vai sentir isso. E aí, quando chega naquela fase transitória, dos 10 para os... Nessa fase transitória, entre 10 e 12 anos, isso sai de dentro e transfere-se, então, para um comportamento. E aí a gente tem o comportamento depressivo e a ansiedade. Nunca, nenhuma geração teve tantos laudos de depressão e ansiedade no meio infantil. E isso tem sido causado basicamente pela ausência e pela substituição da pessoa pela tela. Então, nós, como pais cristãos, nós precisamos estar a par dessas estatísticas e cuidar, e orar, e assumir um novo posicionamento para que os nossos filhos não façam parte delas. Amém, irmãos? Então, o que mais assusta é quando nós vemos isso dentro da igreja, porque pais que se escondem atrás daquilo que era responsabilidade dele, e ele coloca na vida da igreja. É importantíssimo a igreja no papel dos filhos. Então é fato que a igreja é o próprio Jesus. Ou melhor, a igreja é a noiva de Jesus. Então é fato que Jesus ele cuida, mas ele também colocou em você a responsabilidade. Então quando nós falamos dos nossos filhos que a responsabilidade, não deixa que a igreja faz ou a escola faz, nós estamos negligenciando. Então a igreja ela é uma ajudadora. A escola ela ajuda numa parte, a igreja ajuda numa outra parte, mas o ponto fundamental que tem que acontecer na vida do seu filho é meu e seu. Sabe, então, além dessas estatísticas terríveis aqui que nós temos visto, passa o próximo slide aqui para mim, nós temos visto o quê? Uma cultura anticristã. Então, o que hoje tem sido ensinado é algo anticristão. Que os valores de Cristo não são mais importantes. Então, anticristãs dos valores da escola. Eu lembro quando eu era criança na escola, nós guardávamos, a escola podia não falar, mas tínhamos princípios. Hoje sequer os alunos da escola cantam o hino nacional. Imagina valores cristãos. E sabe o que é interessante? Quando nós olhamos, a nossa Constituição foi construída em cima de valores cristãos. Em cima da palavra de Deus. A nossa Constituição foi estabelecida sobre isso. Mas hoje, esses princípios são descartados. Não, porque nós não podemos. Não, porque a criança ela tem que ter a livre escolha. Então ela tem que ter a livre escolha e as crianças estão indo para o inferno. Então as crianças têm que ter a livre escolha e esses princípios têm sido deixados para trás. Sabe, então isso hoje é feito dentro da sala de aula. Sabe, na maioria das vezes, os pais nem ficam sabendo. Sabe por quê? Porque tem sido ensinado, o pai não pergunta porque ele acha que é a responsabilidade da escola e a criança tem se perdido. Então eu falo para você, todos os dias, eu entro no meu carro, diante de Deus eu estou te dizendo isso, irmão. Eu chego na minha casa, a hora que eu chego em casa com os meus filhos, eu faço questão, na grande maioria das vezes, 98% das vezes, sou eu que busco e levo meus filhos na escola. Tenho esse privilégio, graças a Deus. Mas quando cheguei em casa, eu falei, o que vocês aprenderam na escola hoje? O que vocês ouviram? Eles estudam num colégio cristão. Mas o que vocês ouviram na escola? O que a professora ensinou? O que foi falado lá na escola? Vocês brincaram do quê? Porque eu quero saber. Porque é minha responsabilidade isso. Porque se ela falar para mim que ela viu qualquer coisa que não tem, eu vou tomar o posicionamento. Ou ir lá na escola e me posicionar. A grande questão... Nós temos uma ferramenta muito grande na nossa mão, principalmente no colégio público, e nós não fazemos. Nós temos, eu não sei se aqui em Santa Catarina tem isso, mas lá em São Paulo nós chamamos de APM, né, que é chamado. É a lei da gestão. Pode falar. Nós temos a lei, isso é em todo o território nacional. Nós temos a lei da gestão democrática do ensino. Tem alguém aqui que é da área da educação? Então, vamos
conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala dessa agenda maligna que tem assolado os nossos filhos, nós precisamos ter muita clareza de como o diabo trabalha de geração em geração. Todas as vezes que a gente vê um mover diabólico dentro de uma geração, como que ele começa trabalhando? É na vida das crianças. O diabo dificilmente atua na geração presente, mas ele atua formando bases na próxima geração. Então, você quer ver um exemplo disso? Lá no Egito, quando o faraó começou a ouvir que ia nascer o libertador, o que ele fez? Vamos matar os meninos. E aí houve uma chacina de crianças que não foi uma noite. Aquilo ali não aconteceu em uma noite apenas. Aquilo ali foi um tempo onde os meninos que nasciam eram mortos. Quando ouviu dizer depois que Jesus ia nascer, o que aconteceu? Vamos matar as crianças. Nós vamos matar todas as crianças, então, todos os meninos nascidos até 2 anos. E também ficou por um tempo. Certamente o diabo tem atuado nessa geração. E aí a gente vê, depois em Hitler, como que o exército de Hitler se tornou tão poderoso. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Foram quase 10 anos de guerra. E um exército, ele só perdeu a guerra já no final. Durante todo o processo, a gente vê um exército proeminente, altamente liderado e qualificado para exterminar os judeus. Mas como ele fazia isso? Doutrinando as crianças nas escolas. Aos 7 anos, as crianças já eram doutrinadas no exército de Hitler. E por que elas faziam isso? Porque os pais acreditavam que isso era a coisa certa a fazer. Então, eles não se posicionavam contra. O que eles faziam? Eles reforçavam que os seus filhos tinham que ir para a guerra. Nós temos escola videira no Paquistão, no Afeganistão, na Índia, no Nepal. E em muitos desses lugares, irmãos, sabe o que acontece? O islamismo, o Islã, empresta dinheiro para as famílias. As famílias não conseguem pagar esse empréstimo. Sabe o que eles fazem? Pegam os filhos como garantia desses empréstimos. Agora, não pense que eles pegam os filhos para trabalhar só na mina de carvão, não. Eles pegam, ou fazendo tijolos. O objetivo principal deles, você sabe qual que é? Doutrinar as crianças no islamismo. Eles pegam essas crianças, tornam os pais escravos, pegam como garantia porque eles querem propagar o estilo de vida deles. O que é que nós fazemos? Nós vamos lá, pagamos a dívida desse pai, compramos essa criança de volta e colocamos dentro da escola cristã, para ela estudar e ter a sua mente aberta, porque é impossível escravizar um povo que lê a Bíblia. Agora eu vou te falar. Como que isso acontece com os nossos filhos hoje? O diabo tem usado os bancos das salas de aula, os professores humanistas que vão lá trabalhar princípios e valores de uma agenda progressista que doutrinam os nossos filhos para achar que tudo isso que o meu marido está falando aqui faz parte da normalidade. Então, você pega no livro didático, tem lá a família plural. Não, não é família. Tem um ajuntamento plural, porque família é o que Deus estabeleceu. Pai, mãe e filhos. Qualquer outro ajuntamento fora disso não pode ser caracterizado família, porque quem estabeleceu o princípio foi Deus. Deixa eu te falar. Agora, em janeiro, aconteceu a CONAI, a Conferência Nacional de Educação. Sabe o que foi estabelecido lá? A pauta para a educação do nosso país pelos próximos 10 anos. Sabe quem estava fazendo parte desse CONAI? O movimento LGBTQ+, o movimento do Sem Terra, todo esse povo que você vê aí na televisão levantando uma bandeira ideológica. Sabe o que eles definiram lá? 5 coisas que estão para ser votadas. A primeira coisa, desconstrução da família. Segunda coisa,
Não foi ainda aprovado. Isso está para votação agora, no final de setembro. Desconstrução da família. Introdução do currículo LGBTQ+, em todas as escolas. Desde a escola da periferia, lá do sertão, até a escola mais elitizada que você conhecer. Isso está lá na pauta. Emparelhamento cultural do currículo escolar. Ou seja, a escola não vai ser mais um espaço sagrado para se ensinar conhecimento, e sim para se trabalhar ideologia. Desconstrução da religião, ou seja, a gente tira Deus, não se pode falar de Deus, não apenas no banco da escola, mas em qualquer tipo de material que dê acesso às crianças. E a obrigatoriedade das escolas contratarem professores trans. Isso já acontece em São Paulo. Nós entramos para contar histórias nas escolas e nós temos professores travestis dando aula para criança de 2 e 3 anos de idade. Agora, quem é que pode combater isso? Isso nós vemos, nós enfrentamos, porque todos os dias nós estamos dentro de uma escola contando história. E por que nós vamos? Porque os filhos dos membros da nossa igreja estão lá. Sabe quem vai contar a história? Não são as pastoras, são as mães. Porque as mães dessa geração precisam aprender a se levantar como mulheres sábias que edificam a sua casa. E os pais precisam ser os sacerdotes de oração que impulsionam as mães no seu papel. Sabe o que tem acontecido? Nós temos entrado nas escolas. As mães têm entrado nas escolas. Você sabe quem pode barrar isso de acontecer? Porque essas coisas ainda não são leis. O governo quer que você acredite que são leis, mas não são ainda. Elas são apenas o conteúdo de uma pauta. Quem pode barrar isso? Os pais. Quando você ouvir falar de qualquer um desses assuntos, você vai lá na escola do seu filho, seja ela pública ou privada, e vai dizer assim: eu não aceito que trabalhe isso daqui com meu filho. Eu não quero que fale de ideologia de gênero com meu filho, porque educação sexual é responsabilidade da família e não da escola. Isso está na lei brasileira, está na cartilha do MEC para educação sexual e está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você falar, a escola vai ter que parar de trabalhar. Quando chegar lá e falar do modelo de família que o diabo quer que seus filhos aprendam, você vai dizer assim: olha, eu quero um modelo de família que o livro do componente curricular História e Geografia traz, não o modelo ideológico que vocês querem que eu conheça. Você vai lá como pai e a escola é obrigada a ouvir o que você está dizendo, e ela é obrigada a parar. Então, é tempo de nós, como pais, nos levantarmos na nossa geração e saber que a escola não é neutra. O professor que está lá não é neutro. Essa influência, só vai ser paralisada na mente dos nossos filhos se nós tivermos clareza de tudo isso daqui e, em cima disso, nós nos posicionarmos. Nossa geração precisa de pais posicionados. Posicionados. Os pais dos meninos judeus são posicionados. Por isso, Hitler perdeu a guerra. Porque em nenhum momento eles negociaram os seus valores. Acabou a guerra, o povo judeu se levantou, e quando você olha no pós-guerra, a maior quantidade de prêmios Nobéis vão para onde? Para a nação judia. Por quê? Porque eles são posicionados, eles não permitem que nada os influencie. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Então, talvez você ouviu algumas coisas aqui que você não sabia. Porém, agora você tem uma responsabilidade. Agora você sabe o que é que tem que fazer. Então, quando nós aprovamos determinados comportamentos ou concordamos com algumas atitudes erradas, automaticamente nós estamos fazendo o quê? Condenando por meio daquilo que eu e você nós aprovamos. Então, como que nós vamos falar acerca de algo se nós aprovamos isso? Sabe, então, hoje, qual é a maior coisa que nós ouvimos? Nós ouvimos isso muito lá na escola. Ouvimos isso muito lá na vida das nossas crianças. Já estou terminando aqui para você. Mas nós ouvimos muito o quê? Ah, não, pastor, eu não posso confrontar o meu filho, porque se eu confrontar o meu filho, eu vou perder o quê? A confiança dele.
Se eu confrontar e dizer para ele não, se eu colocar uma posição mais firme, não, ele vai se afastar de mim. Sabe, eu quero dizer algo para você, essa função de pai e mãe, ela é dada pelo Senhor como algo sagrado. Algo sagrado. Você já reparou dentro da palavra de Deus, que você não ouve quase nada de Jesus antes dos 30 anos de idade? Você já parou para reparar isso? Você só vê algo uma vez falando de Jesus quando ele tinha lá por volta de 12 anos de idade, que ele se perde dos pais, e ele vai lá para o templo, os pais ficam desesperados, quando chega lá, encontra ele, fala para ele, por que você saiu daqui? O que você está fazendo aqui? Ele fala, você não sabe que aqui é a casa do meu pai? O porquê que você não ouve falar nada de Jesus antes dos 30 anos? Porque ele estava aprendendo a ser filho. Então tinha alguém lá que foi comissionado por Deus para ensiná-lo a ser filho, e a estabelecer princípios de um pai na vida dele. Então, princípios paternos na vida do seu filho. Sabe, então, antes de eu e você sermos amigos, nós precisamos exercer o quê? A autoridade, a unção, sabe, a maestria da paternidade na vida dele, da maternidade na vida dele. Sabe, encarar a criação dos filhos como um ministério. Deus não te chamou só para ser um reprodutor de pessoas. Um reprodutor de ser humano. Você não é um reprodutor, você não é um boi para reproduzir em larga escala pessoas só para povoar a terra. Não, você foi chamado por Deus para exercer um ministério. Desculpa aqui a expressão da palavra aqui para você. Desculpa, mas você precisa encarar a realidade como ela é. Isso é um ministério na sua mão. Ser pai e mãe é ministerial. É ministério da mesma forma, o mesmo encargo, irmão. Eu falo para você, que eu tenho pela minha família, é a forma que eu tenho pelos meus filhos. Um dia eu fui levantar um líder de célula, minha esposa está de prova, o nome dele é Johnny e a esposa era Michele. Sentei na minha sala para levantar os líderes de célula. E a esposa estava relutante, o marido queria muito ser líder de célula, e ela não. Só que ela era uma exímia mãe. Imagina uma mulher que cuidava dos filhos assim com uma qualidade enorme. E aí nós sentamos para conversar e eu disse para ela, falei, Michele, o porquê que você não quer liderar uma célula junto com o seu marido? E ela disse, porque eu não sei liderar, eu não sei como faz. Pastor, mas como que é que faz? Se você me ensinar, eu faço. Eu falei, lidera essa célula como você lidera os seus filhos e o seu casamento. Ela, mas é simples assim. Se tornou uma ótima líder de célula. Se tornou alguém com encargo, porque o mesmo encargo que você tem pela sua casa, você vai ter pela obra. O mesmo encargo que você tem pela obra, você tem pela sua casa. Sabe por quê? Porque os dois são obra de Deus. Porque os dois são ministeriais. Os dois Deus confiou a você. Sabe, então não negligencie aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe, então, existe uma frase e existe um princípio. Passa para o próximo slide para mim aqui. Existe um princípio. E uma frase que tem sido disseminada na vida das nossas crianças e nós não tomamos, é o próximo, nós não tomamos conhecimento disso e erramos. Passa o próximo slide para mim. Diz que aquele que te influencia, te lidera. Então, quantas pessoas têm sido influenciadas pela internet, por pessoas aí de fora, por artistas, por cantores e querem ser iguais? Aí você vê uma geração feia. Você vê uma geração mal vestida, que quer chamar atenção hoje. Antigamente se chamava atenção pela roupa bonita que cobria o corpo. Hoje se chama atenção pela pouca roupa que coloca ou pela feiura que tem. Então esse é o princípio mundano. Por quê? Porque olha e fala, não, porque eu quero ser igual ao artista tal. Porque eu quero me parecer com tal coisa. Então eu quero perguntar algo para você. Você tem influenciado a vida dos seus filhos? Sabe por quê? Porque aquele que influencia, lidera. Vai te liderar. Você tem influenciado a vida dos seus? Sabe, então eu e você fomos chamados para isso. Sabe, famílias que têm vivido nessa conformidade desse sistema mundano. Que tem aceitado o sistema mundano. Sabe, lá em 1 Pedro, passa o próximo slide para mim. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes. Sabe, então, a palavra de Deus, ela diz para eu e você,
estarmos atentos, vigilantes, aquilo que o diabo tem feito ao nosso derredor. Sabe o que é interessante? Quando você vê lá no livro de Jó, e Deus perguntando lá para Satanás, quando Jó lá é tentado lá por Satanás, você vê que Deus ele faz uma pergunta para Satanás. Fala, você está vendo? Você está vendo da onde, diabo? Satanás, você está vendo da onde? O que ele diz? Eu vim de rodear a terra. Estava aí dando umas voltas por aí. Estava passeando. Eu quero dizer para você, você não pode, ou melhor, você não pode impedir o diabo de fazer, de sobrevoar a sua cabeça. Você não pode impedir. Mas você pode impedir dele fazer ninho sobre ela. Você pode impedir dele fazer morada sobre você. Então você não pode impedir o diabo de estar aqui no mundo e colocar os princípios dele. Mas você pode impedir o diabo de fazer morada, de estabelecer princípios. Você pode impedir o diabo de entrar lá na sua casa, na vida dos seus filhos. Então, você pode impedir o diabo. Ele está dizendo aqui, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que procura alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, resista firme na fé. Certos de que sofrimento iguais ao nosso estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Então, quem te influencia, te lidera. Quem é que tem influenciado a sua vida? Quem é que tem influenciado a criação dos seus filhos? É você, que é o papai e a mamãe dele? É você que tem influenciado nessa geração? Então nós falamos de duas coisas aqui. O ministério da sua casa e o ministério que Deus te confiou para você sair e também estabelecer na vida de criança. Porque enquanto nós estamos falando aqui, o diabo tem roubado muitas crianças aí fora. Enquanto nós estamos falando aqui. Mas depois que você ouvir tudo que você ouviu aqui, o que é que você vai fazer? Você vai estabelecer? Você vai tomar a sua posição? Você vai fazer o que precisa ser feito? Ou vai continuar negligenciando? Sabe, então você tem uma posição. Eu ia fazer aqui algo agora no final, mas nosso horário já está muito estendido. Eu ia fazer na página 23, é importante que você adquira o livro. Deixa eu falar algo para você. Nós, autores cristãos, nós temos alguns livros publicados. Nós não temos o objetivo e nem ganhamos dinheiro com esse daqui. E nem é o nosso objetivo para isso. Chamar o pessoal do louvor, se puder ficar aqui, aposta aqui para mim, você vai me ajudar bastante. Então nós não queremos, o objetivo não é esse, ganhar dinheiro. Então é propagar a palavra. Esse é o objetivo. Lá na página 23, acho que é 23, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Página 23. Na página 23, você tem um questionário lá para responder. Então aqui vai ser colocado, aqui você vai ser chamado à realidade. Então a primeira questão aqui é o seguinte, você tem sido um pai? Você tem sido mais pai ou mais amigo do seu filho? Saiba de algo, você não foi chamado para estabelecer primeiro princípios de amizade com o seu filho. Jesus falou para os seus discípulos, no final do seu ministério, agora não vos chamo mais de discípulos, e sim de amigos. Mas antes, eles se tornaram discípulos. Antes eles precisaram aprender um princípio. Aí lá no final, depois que tudo foi estabelecido, aí sim, eles foram chamados de amigos. Então lá no futuro, você vai se tornar um amigo do seu filho. Mas antes não. Antes você é pai. Quando eu falo pai aqui, irmãos, não estou falando só da figura paterna não, tá? É o pai e a mãe. Para não ficar falando pai e mãe toda hora. Então você é pai. Você foi chamado para isso. Mas é importante que você tenha um encontro com a realidade. Como eu falei de tabernáculo aqui, tinha algo no tabernáculo que se chamava bacia de bronze. Sabe para que era a bacia de bronze? Para que a pessoa ela pudesse olhar lá e ela ter um encontro com aquilo que ela era. O quão pecador era ela. Então talvez você tenha sido mais amigo do seu filho do que pai. Fala, não, mas eu quero abandonar isso nessa noite. Sabe, eu quero estabelecer agora o princípio de ser um pai. Sabe, aqui tem outro. Qual tem sido para você o principal desafio na educação do seu filho? Liste.
Sabe, é lícito você falar, não, eu tenho sentido dificuldade nisso. Para mim é dificuldade. Não, isso daqui para mim é muito difícil. A minha esposa, ela tem uma dificuldade de falar com os meus filhos, com a minha filha mais velha. O pequeno, hoje o Pedro, comecei a falar, mas a minha filha mais velha, ela tem uma dificuldade de falar sobre sexo com ela. Falar, eu não sei se eu tenho coragem. Eu falo que o dia que ela for casar, quem quer fazer o discipulado pré-nupcial dela sou eu. Fala, não, eu quero fazer, porque eu que estou entregando minha filha, eu quero falar para ela o que é o sexo. Qual que é o papel dele dentro do casamento? Talvez fale, nossa, pastor, mas não, isso é meu. Não estou falando que você tem que fazer isso com o seu. Mas eu quero fazer isso com ela. Fala, não, vou te preparar para a sua noite de núpcias. Eu quero. Porque eu entendi, eu amo esse assunto. Amo. Gosto de falar disso. Porque o sexo foi feito dentro do casamento para ter desfrute. Não é para isso. Aqui outra, a terceira questão. Escreva 3 atitudes novas que você decidiu ter em relação à criação dos seus filhos. Talvez essas atitudes novas você ouviu aqui hoje. Fala, não, vou estabelecer isso na minha casa. É importante que você coloque no papel. É importante que você estabeleça. Coloca, imprime numa folha, gruda no armário da cozinha. Coloca dentro do guarda-roupa da sua casa lá. A hora que você abrir o seu guarda-roupa, você fala, não posso esquecer disso daqui não. Sabe por quê? Que quando o Senhor, Ele mandou fazer as tábuas da lei, Ele mandou fazer em letras grandes, garrafais. Porque o autor fala lá, se eu não me engano em Hebreus fala para quando eles passarem correndo, mesmo que passam correndo, eles consigam enxergar e ver o que está escrito lá nos mandamentos. Então é importante você olhar e falar, não, eu não me esquecer daquilo que eu estabeleci. Eu não me esquecer daquilo que foi dado a mim, daquilo que foi feito a mim. Gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. E eu quero fazer uma declaração com você nessa noite. Eu vou falar e você vai repetir após mim. Nem todos têm o livro, né? Então, ainda. Então eu quero que você repita após mim aqui nessa noite. Se puder fechar os seus olhos, então mesmo você tenha o livro, feche seus olhos e repita após mim. Diga assim, eu declaro que eu sou sóbrio e vigilante. O diabo, que é o meu adversário, anda em derredor, mas ele não tem poder para me atingir. Tampouco tocar na minha família ou nos meus filhos. Vou resisti-lo, porque tenho fé, porque estou firmado no poder da palavra de Deus. Eu estou certo de que nenhum sofrimento será capaz de impedir o fluir de Deus na minha vida e na vida dos meus descendentes. A minha casa é bendita do Senhor. A minha casa é guardada pelo Senhor. A minha casa está firmada debaixo de princípios eternos, valores profundos do Senhor. E a minha casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Os meus filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário. E eu quero fazer algo aqui nessa noite. Você sabe que tudo que nós ouvimos, pode continuar tocando. Tudo que nós ouvimos na nossa vida, nós precisamos de um novo posicionamento. Fala, pastor, eu preciso fazer isso? Precisa. Você entendeu? Sabe, o diabo precisa ver. Nós ensinamos lá na nossa igreja que nós falamos. E a Bíblia diz isso. O batismo nas águas não tem poder para te salvar. Quem é que tem poder para te salvar? Jesus. Ele tem poder para te salvar. Mas por que nós descemos para as águas do batismo? Por que nós fazemos? Para que o mundo veja, o inferno veja que aquilo que nós decidimos com a nossa boca e com o nosso coração, nós tomamos um posicionamento. E aí nós morremos para essa vida e nascemos para Jesus. Então, quando nós falamos de um novo posicionamento, a necessidade é eu responder. E eu quero fazer algo aqui para que o inferno veja que você respondeu ao chamado de Deus como esse sacerdócio real na sua vida. E que você entendeu que você foi confiado a você o ministério de pai e de mãe.
E eu quero perguntar para você nessa noite: quantos querem estabelecer como pais, como homens e mulheres de Deus? Não importa se você tem filho, se você ainda vai ter filho, se você não tem, não importa, você está aqui ouvindo um valor e um princípio. Quantos aqui, sabe, se você entendeu que você foi chamado para isso, você foi chamado para ser um sacerdote nas mãos do Senhor, e você entendeu que isso é um ministério na sua vida, o ministério poderoso de Jesus para educar os seus filhos.